como hoje, além da derrota, perde um outro jogador importante, é um departamento médico cheio, acho que algo que você naturalmente não contava para esse começo de temporada. Boa noite. A primeira lesão muscular é quando eu falo, quando uma peça mais única que você tem e também pouco tempo de chegada, né, do Erisson. Uma pena ele, acho que uma lesão, não sei, acho que uma lesão muscular, deve fazer exame amanhã. Quando você usa tempo curto, 2 jogos consecutivos, é puxado e está sujeito a acontecer lesões dessa maneira, a gente lamenta. Rogério, que avaliação você faz dessa reta final realmente da equipe com 1-0 até pouco mais de 35 do segundo tempo, sofrendo essa virada? É sempre ingrato, se você for analisar, ganhando de 1-0 aos 40 do segundo tempo e tomar o primeiro gol e 3 minutos depois tomar, 3, 4 minutos depois tomar o segundo gol, você não se conforma. Eu acho que como jogo, o Bragantino é uma equipe bem competitiva, muito física, muito forte. Não sei nem se nós merecíamos tanto estar à frente, eu acho que estava um jogo bem parelho, bem equilibrado. Assim como eu também acho que não merecíamos essa virada. Ou merecíamos porque talvez poderíamos ter tomado decisões melhores dentro do campo, né? Como foi já em outros jogos, nós tivemos a oportunidade de matar um contra-ataque, matar uma jogada, né? Naquele momento. Mas também é difícil, o cara que está ali dentro do campo está cansado, tá difícil ele raciocinar e você sempre tem a esperança de retomar a bola ao invés de matar a jogada, né? Então nos minutos finais é mais difícil você ter raciocínio claro sobre o que fazer dentro do campo de jogo. Essas decisões que você falou que às vezes são tomadas de maneira equivocada, uma delas foi não aproveitar o Bragantino em cima para encaixar aquele contra-ataque perfeito e matar o jogo? Nós encaixamos algumas vezes, teve uma até que eu acho que o Galo que abre a perna, o Luciano acho que não espera e nós tivemos, dentro do que o jogo pedia, eles pressionavam muito o centro do campo, né? Não dava para jogar tanto por dentro. Nós não conseguimos encaixar um bom jogo com a posse de bola curta, né? Mas nós encaixamos boas bolas longas com o David, com o Wellington, com o próprio Galopo quando entrou e fez aquela diagonal, com o Erisson enquanto estava em campo, com o Rata no primeiro contra-ataque, que sai 4 contra 2. Mas ainda a gente cria bastante e faz poucos gols. E a gente sofre muito pouco chance de gol, mas acaba sempre, quase sempre, quando tem uma oportunidade, o adversário tem sempre grande chance de fazer o gol na gente. É uma coisa que temos que trabalhar, tentar corrigir. Eu queria que você falasse sobre o Galopo, né? Ele mantém, ainda mais amplia a artilharia do São Paulo no Campeonato Paulista. Em quais cenários, por exemplo, o Galopo pode ser titular nesse time seu? O que você pensa para ele encaixar e a entrada dele no jogo hoje também? Eu acho que quando ele joga mais avançado, ele é um jogador que tem, como eu falo, boa finalização, bom jogo aéreo. Eu sei que não é a posição que ele mais gosta, mas eu acho que é uma posição que ele se encaixa melhor. Principalmente pela recomposição, não é pelo jogo em si, né? Eu vejo o Luciano fazendo bem o papel dele, 2 bons jogos do Luciano, fazendo esse papel de distribuição de jogo. E aí sobra mais essa função, porque do lado são jogadores mais rápidos, sobra essa função. Não tendo o Caleri, não tendo o Erisson, por exemplo, machucado, é uma função que sobra, que eu acho que ele se encaixa melhor. Rogério, aos 38 minutos do segundo tempo, São Paulo ganhava e aí você decide ali tirar os 2 pontos e colocar o Pedrinho e o Caio Paulista. Você vê alguma influência disso no resultado final? E qual que era a sua ideia, retirando os 2 pontas e colocando outros 2 pontas com o jogo em 1-0? Manter o mesmo nível de jogo com 2 jogadores de características parecidas, só que com o lado contrário. Um Pedrinho que é muito mais 1 contra 1, armação como é o Rato do lado de cá, só que do lado de lá. E o David, que é um jogador de muito mais força, o Caio Paulista também tem essa força de recomposição pelo lado direito. Então era manter a mesma estrutura de jogo, só que com jogadores descansados para tentar ainda o segundo gol, quem sabe, no contra-ataque. E a recomposição, eles só tinham mais fôlego para recompor do que o David e o Rato naquele momento, depois deles terem jogado 80 minutos entre o primeiro e o segundo tempo. Rogério, você constantemente em entrevistas tem sempre falado do Red Bull Bragantino, né, tecendo elogios pelo trabalho e tudo mais. Nesse ano aqui o Corinthians veio e perdeu. Então o São Paulo vem e perde agora também. E dentro do que você falou, talvez até um empate fosse o normal para o jogo, dentro do que é apresentado pelos times. Como que você tem visto também, né, esse trabalho aqui, agora a chegada de um técnico português, que é o Pedro Caixinha, que está aí, e hoje especificamente nesse jogo, né, como que você viu esse adversário que superou o seu time? Eu acho que a maioria dos times vem para se defender aqui, nós viemos para marcar alta pressão, assim como eles também marcam pressão alta. Eles tiveram que mudar um pouco o jeito de jogar, acabaram chutando muita bola, rifando muita bola para frente e nós retomamos, mas também eles têm a marcação muito forte. Foi um dos poucos jogos que a gente troca abaixo de 500 passes no jogo,
que a gente não conseguiu completar, talvez o menor índice de acerto de passes, justamente pela marcação-pressão. É um time que tem um jogador super talentoso, que é o Arthur, eu acho que é o cara mais diferente, assim, na minha opinião. E é um time que marca muito forte, muita intensidade na pressão, mas cede bastante espaço em bolas longas, contra um time que tem velocistas. E eu acho que nós passamos perto da vitória. Não conseguimos controlar um jogo faltando seus poucos minutos finais e infelizmente cedemos a virada para o Bragantino. Acho que eles têm boas alternativas também de jogo, claro. É um bom time, eu acho que é um bom time, parece ser bem treinado, um bom time bem treinado. Mas foi um jogo bem parelho, na minha opinião, acho que foi um jogo parelho com chances, opções para os dois lados. Rogério, você tem alguma perspectiva de Caleri e os demais, você já tem alguma coisa que você visualiza para retornar aí nos próximos jogos, ou São Bento ou Inter de Limeira? Eu não sei, mas para domingo o único que tem chance de voltar é o Caleri, eu acho. Do restante dos jogadores que estão lesionados, agora mais o Erisson, né? Acho que nós não temos a volta de... Acho eu que não temos a volta de ninguém, não sei se o Caleri vai ter condições de jogo, mas a gente arma a equipe dentro das opções que a gente tem. Rogério, historicamente a gente sempre viu um São Paulo e Bragantino aqui em Bragança Paulista, bons jogos, né? Historicamente, você jogou aqui diversas vezes na Bia Bichedi. Como que você analisa esse ponto de hoje? Foi um bom jogo e o que leva de positivo para o São Paulo para essas próximas rodadas? Eu acho que não foi um jogo extremamente técnico, acho que foi um jogo muito mais físico do que técnico, de muito mais pressão, marcação, velocidade, contragolpes, do que um jogo de construção por dentro, né? Acho que as duas equipes tiveram como ponto positivo a marcação muito forte, tentar pressionar o adversário, que obrigou, né, muita bola longa, muito lançamento. Acho que não foi um jogo construído curto, um jogo bonito de se assistir dos dois lados, mas é que acho que as duas equipes marcaram bem, acho que as duas equipes pressionaram bem. Quando nós perdemos um pouco de energia, a gente toma um gol, perde um pouco mais a confiança. Eles não tiveram quase finalizações dentro do gol, né? As que tiveram, infelizmente, nós sofremos os gols bem no restinho, no final do jogo. Rogério, o que esperar desse confronto de domingo contra um Santos que também vive uma situação bem complicada na sua temporada? O jogo duríssimo, não é? O time não tem esse negócio, um clássico, é sempre... O Santos vive, mas tem um belíssimo time, tem ótimos jogadores, tem velocidade, é um time rápido, é um time forte na bola aérea, é um time... pegou o Palmeiras que vem num embalo grande e perdeu o seu jogo, mas eu sempre, o clássico não há favoritismo, nada. Eu acho que é um jogo bem difícil pra gente. Rogério, você falou na coletiva passada e hoje também sobre a objetividade, falta objetividade ao time. Como encontrar essa objetividade e quando você acha que vai conseguir isso durante a temporada? Eu acho que hoje nós jogamos em direção ao gol e tivemos boas chances, principalmente em velocidade, bola para trás. Só que quando você sai num 4 contra 2, às vezes você não consegue... né, em tese achar um passe certo, ou quando você faz uma boa jogada para trás, um abre a perna, o outro não está esperando ali aquela bola, que eu acho que foi mais inesperado para o Luciano, até porque ele achou que o Galo faria a finalização. Tem chance com o Rato, tem outras chances que nós tivemos boas chances, apesar de também não ter tido tantas conclusões a gol, assim como o Bragantino, né? Dentro do gol eu estou falando, né? O jogo foi bem parelho de finalizações, mas a gente teve essas bolas passando à frente do gol ali, com empurrão, cabecear, enfim, nas bolas paradas também conseguimos levar perigo, poderíamos ter feito gol em bola parada. Mas no final nós perdemos o jogo e o que vale sempre são, no final de tudo, sempre são os pontos. E a gente sai chateado, triste e derrotado daqui. Valeu, gente. Obrigado.